Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tarde também. Como é que vocês estão? Espero que tudo tranquilo, espero que bem. Bom, meu nome é Thiago Lopes, estou de volta aos estudos do Focado no Digital para trabalhar um pouquinho agora com vocês de direito previdenciário. Você está acostumada a me ver lecionando direito administrativo, porém, como temos aí o alvo de 2022, que é o grande concurso do INSS, já foi autorizado, nós do Focado no Edital estamos apostando também em sua aprovação neste concurso, ok? E apresentando o próprio direito previdenciário, quero pegar logo esse primeiro bloco aqui para trabalhar o que seria a Seguridade Social, tá? A Seguridade Social, de acordo com a doutrina, é um conjunto de direitos, um conjunto de atribuições, um conjunto de ações afirmativas que o poder público, junto com a sociedade, destinará a alguns setores da sociedade que são os setores mais fragilizados, que seriam a saúde, a previdência e a assistência, ok? Repetindo, saúde, previdência e assistência. Após tratar da origem e evolução da Seguridade Social no Brasil, eu vou aprofundar esse tema que está lá no artigo 194 da Constituição. Por ora, de acordo com o seu edital, claro, pegando por base o edital do concurso passado, de 2016, a gente vai trabalhar logo essa parte aqui de origem e evolução desta Seguridade Social, ou seja, desse conjunto de ações afirmativas, desse conjunto de atribuições do poder público em conjunto com a sociedade em prol da saúde, previdência e assistência, tá bom? Na última prova, se eu não me engano, foram duas questões de história. Foram duas questões. Uma sobre a Lei Eloy Chaves, que nós faremos daqui a pouco, e uma outra sobre quem é que cobra hoje as arrecadações destinadas à Seguridade Social, tá bom? Bom, vamos lá. Origem e evolução, pessoal. Deixa eu pegar logo a minha caneta aqui. É o nosso primeiro tópico a ser trabalhado do edital passado no nosso curso aqui de Direito Previdenciário completo para você que vai fazer o INSS 2022/2023, tá? Aqui, do Focado no Edital. Bom, você tem aqui de cara Sabe aqueles textinhos assim para resgatar sua mente? Será esse slide. Isso aqui é uma evolução mesmo, como o próprio nome indica, de como a Seguridade Social foi crescendo no Brasil, tá bom? Tá aqui, ó. Primeira coisa, você teve as Santas Casas de Misericórdia trabalhando na área da saúde. Você tem os Montepios, que eram, até hoje existe alguns, tá? Um geral, que era a previdência existente à época. E quando fala em previdência, você já lembra aí de INSS, ok? Você tem as caixas de aposentadoria e pensão, nasceu em 23. Você tem os IAPs, quando eu mandar o slide para vocês aí, acredito que o Manuel vai deixar disponibilizado para vocês, eu vou fazer essa pequena correção aqui, que já está isso aqui já deu uns 3 anos. IAPs, ok? Não é IAS, é IAPs, faltou um P aqui, ó. Instituto de Aposentadoria e Pensão. E você tem o INPS, seu vovô, sua vovó com certeza fala INPS, que nasceu em 66, entrou em vigor em 67. E você tem hoje o INSS, tá? Que é a autarquia federal que você está se preparando aí para trabalhar lá, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Deixa eu falar com vocês. Você tem aqui, em um primeiro momento, as Santas Casas de Misericórdia, tá? Tá aqui. Santas Casas de Misericórdia. No Brasil, a ideia de Seguridade Social iniciou-se com os socorros públicos, com a disposição expressa na Constituição de 1824. As primeiras formas de proteção na área da saúde, essas atividades eram desenvolvidas pela iniciativa privada, por meio das Santas Casas de Misericórdia, tá? Bom, se você pegar a doutrina, eles não vão gostar muito do fato de dizer que as Santas Casas de Misericórdia estavam dentro da saúde pública, até porque na época não havia Estado propriamente dito. Aqui era um pedacinho de Portugal, tá? Nasceu a primeira Santa Casa de Misericórdia é datada de 1542 ou 43, se eu não me engano, que era concedido pela Igreja Católica. Olha quanto tempo. Então não era pelo Estado, era pela Igreja. Mas, se perguntar na sua prova,
o embrião da saúde no Brasil nasceu com as Santas Casas de Misericórdia. Tudo bem? Beleza. Você tem aí a Constituição de 1824 trazendo expressamente em seu texto, tá? Essa ideia de socorro público, tá? Não está escrito errado, é assim mesmo, tá? É como era o nosso português antigo. Lá no artigo 177 diz a inviolabilidade dos direitos civis, políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, a propriedade, é garantida pela Constituição do Império. Veja que estamos em 1824. Pela maneira seguinte, inciso 31. A Constituição também garante os socorros públicos. Isso aqui, segundo estudo, vai dizer que era na área da saúde. Tudo bem? Então, tá aí o iniciozinho da Seguridade Social no Brasil, para chegar ao que ela é hoje. Seguindo o próximo slide, você tem aí os Montepios, ou também chamados de Monte de Piedade, que era o embrião, ou foi, melhor dizendo, o embrião da Previdência, ok? Previdência no Brasil. O que eram, Tiago? Está aqui. São instituições em que, mediante o pagamento de cotas de cada membro, adquiriria o direito à pensão por morte, direito de, por morte, deixar uma pensão pagável a alguém de sua escolha, sua esposa, seu filho, filha. Essas são as manifestações mais antigas da Previdência Social no Brasil, tá? Lá em 1835 já existia, e até hoje existe, tá? O chamado Mon Geral. Se você abrir aí o teu Google e fazer aí a pesquisa sobre o Mon Geral, você vai achar que aqui no Rio de Janeiro ainda tem, ok? Inclusive eu tinha uma aluna lá na Taquara, Meyer, uma aluna do Meyer que ela contribuía para o Mon Geral como uma previdência privada para aumentar a renda dela quando de sua aposentadoria, tá bom? Tá aqui, ó, primeira entidade de previdência privada no Brasil, ok? Seguindo, agora você vai bater aqui onde há mais questões de prova abordando a origem e a evolução da Seguridade Social no Brasil, tá bom? Bom, aqui você tem a Lei Eloy Chaves, era um deputado federal que pensou em proteger a classe trabalhadora e em 1923, em janeiro de 1923, você tem aí a Lei Eloy Chaves sendo publicada. E ela fez nascer o quê? Fez nascer as caixas de aposentadoria e pensão, tá? Que por sua vez eram destinadas às empresas privadas ferroviárias. Tem que gravar porque isso cai em prova. Cada empresa de estrada de ferro teria sua respectiva caixa de aposentadoria e pensão. Com custeio próprio, isso é importante, daqui a pouco eu vou bisurar com você, tá? As caixas de aposentadoria e pensão, chamadas de CAPs, eram organizadas por empresas de caráter privado sob regulamentação do Estado. Isso aqui é muito importante. Tanto é que a doutrina vai dizer que a nossa Caixa de Aposentadoria e Pensão lá de 1923, ela era bipartite. Por que bipartite, professor? Porque ela só tinha a contribuição da empresa e do empregado. Ok? Não tinha a contribuição do Estado aqui. Meninos, só um segundo só, tá? Que eu vou aqui colocar meu telefone silencioso, não está aparecendo aí para vocês, mas estava aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá? Só um segundo, pessoal. Pronto. Prontinho, tá? Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Como eu estava falando, a doutrina vai apresentar em algumas questões de prova o termo bipartite. Não pode dar mole, tem que saber que bipartite... Deixa eu diminuir aqui o braço da cadeira. Pronto, desculpa o barulho aí.
E aí, eu preciso muito, muito, muito que você grave isso. Muito, 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 tá? Veja só. Cadê? Aqui. Bipartite era porque a empresa contribuía com uma parte financeira e o empregado contribuía com uma outra parte. Não tinha dinheiro do Estado, tá? Primeira informação, nas caixas de aposentadoria e pensão não tinha dinheiro do Estado, era só da empresa e do empregado, tudo bem? Por isso bipartite. E outra coisa, essas caixas de aposentadoria e pensão eram por empresas. Cada empresa tinha a sua, ok? Empresa 1, empresa 2, e aí essa aqui tinha a sua própria caixa de aposentadoria e pensão, e essa aqui também tinha a sua própria caixa de aposentadoria e pensão. Não tinha como essa aqui ter acesso a essa daqui, tá bom? Por que não, professor? Porque quando o Estado regulamentou, através da Lei Eloy Chaves, ela trouxe a obrigação de a empresa proteger os seus próprios empregados. Então, o empregado da empresa A não poderia solicitar algum tipo de benefício na empresa B. Tudo bem? Foi? Legal. Bom, próximo slide. A gente vai falar sobre o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Aqui você tem os Institutos de Aposentadoria e Pensão, também chamado de IAPs, ok? Ou IAPs. É mais comum você escutar a galera falando IAPs, tá bom? Esse IAP, pessoal, ele vai acabar com as caixas de aposentadoria e pensão. Só para não deixar fora aí, as caixas de aposentadoria e pensão eram por empresas e a principal e a primária e a inicial foi as ferroviárias, ou foram as ferroviárias, tudo bem? Com o passar dos anos, foram surgindo outras empresas que foram sendo obrigadas também a proteger os seus empregados, de outras categorias. Primeiro foi com as ferrovias, depois foram com os marítimos, depois com telégrafos, depois as outras profissões foram sendo protegidas pelas suas respectivas empresas. Só que quando chega em 1933, a história vai nos dizer que o Estado, o Brasil, resolve acabar com as caixas de aposentadoria e pensão, ok? Resolve acabar. E aí criar logo após o que nós chamamos de Instituto de Aposentadoria e Pensão, tá bom? Seriam os IAPs. Acaba as caixas de aposentadoria e pensão e nasce os institutos de aposentadoria e pensão. Agora, aqui nas caixas de aposentadoria e pensão, perceba que eram por empresas, ok? Só que agora não. Aqui, após 1933, nasce aquilo que nós chamamos de autarquias. Agora você vai ter o Estado, a empresa e o empregado colocando dinheiro nessa autarquia para proteger não só o empregado de uma determinada empresa, mas sim o empregado, o trabalhador de uma determinada categoria profissional. Ok? Beleza? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Só respondendo aqui uma coisa urgente. Ok? Pronto. Então vamos lá. Quando eu falo em caixa de aposentadoria e pensão, eu penso primeiro nas ferrovias, e eu penso em empresa, e eu penso em custeio bipartite. Nasceu com a Lei Eloy Chaves, que é considerado um marco da Previdência. Não o início, mas o marco. Ponto. Quando você vem para 1933, você tem os Institutos de Aposentadoria e Pensão, onde acaba a limitação de empregados por empresa e agora eu abarco toda uma categoria. Acaba o custeio bipartite e nasce o custeio tripartite, onde há dinheiro do Estado, da empresa e do empregado. Tudo bem? Tripartite. Foi? Beleza. E cuidado.
acaba as caixas de aposentadoria e pensão e pouco a pouco vão sendo transformadas em Instituto de Aposentadoria e Pensão. Já peguei muitas questões de prova invertendo isso, tá? Dizendo que primeiro veio os institutos e depois vieram as caixas. Não pode errar, beleza? Então tá bom. Seguindo adiante aqui na nossa história da Previdência, você vai chegar lá em 1960. Agora, 27 anos após, a primeira autarquia federal instituída como Instituto de Aposentadoria e Pensão, primeiro foi para os marítimos, tá? Em 1933. Você tem a Lei Orgânica da Previdência Social. Ultra, mega importante isso aqui, tá? Veja bem, você tem lá 1923, depois você tem 1933, aqui Caixa de Aposentadoria e Pensão, e aqui Instituto de Aposentadoria e Pensão. Aqui, em 1960, muito cuidado com o que eu vou falar, ainda eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, ok? Os IAPs. E cada IAP regia uma categoria profissional, dos domésticos, dos costureiros, dos vendedores, dos industriais, enfim, dos bancários, dos marítimos. Cada categoria profissional tinha sua aposentadoria pelo seu próprio instituto, ok? Categoria. Beleza. Só que cada instituto tinha uma lei própria. Uma lei própria. Sendo assim, era possível você enxergar benefícios previdenciários diferentes por categorias diferentes, já que cada uma tinha sua lei própria. Tudo bem? E isso era um problema para o governo, porque, veja bem, havia determinadas categorias profissionais que não tinham os direitos de outra, aí ficava aquela bagunça. Os marítimos tinham direitos a alguns benefícios que os comerciantes não tinham. Os comerciantes tinham direitos a benefícios que os bancários não tinham. E os bancários tinham direitos que os marítimos não tinham. E ficava esse jogo de empurra. E aí, o governo resolveu acabar com esse monte de leis e criar uma só lei, tá? E então, em 1960, o legislador acaba com todas as legislações próprias dos IAPs, mantém o IAP, só que agora todos eles iriam obedecer uma lei só. Uma lei só. Que lei era essa, professor? Ó, uma lei só. Era a LOPES, Lei Orgânica da Previdência Social. Significava dizer agora que não interessava se você era dos costureiros, dos mecânicos, dos industriais, dos comerciantes. Os benefícios e serviços passariam a ser os mesmos. Tudo bem? Então tá bom. Seguindo, a gente agora vai para o... quase que eu esqueço. Muito importante você sublinhar no seu material em PDF aí, tá? Isso aqui, ó. A LOPES, Lei Orgânica da Previdência Social, ela padronizou, ok? Ela padronizou o sistema normativo. O que ela trouxe, Tiago? Ela trouxe uma uniformização legislativa, super, ultra, mega importante. Deixa eu apagar isso aqui. Vou escrever aqui, ó. A LOPES, em 1960... A LOPES, ela uniformizou vou botar bonitinho. A legislação, não pode errar. Em prova, ele vai querer dizer que houve uma uniformização administrativa, tá? Tá errado. A uniformização é legislativa. Agora eu posso seguir. Bom, nesse meio termo, antes de nascer o INPS em 67, nós tivemos a instituição do Fundo Rural em 63.
E aí, o que era o Fundo Rural? Bom, nós tínhamos uma diferença de quem trabalhava na área urbana de quem trabalhava na área rural. Os benefícios eram diferentes, tá? Na área urbana, a galera ia para os seus respectivos institutos de aposentadoria e pensão. Na área rural, quem trabalhava na roça não tinha instituto de aposentadoria e pensão. Significa que eles não podiam se aposentar. E aí, para o rural, o que tinha era o chamado Fundo Rural. Fundo Rural. Aqui era uma fundação pública que daria direito ao trabalhador rural meio salário mínimo. Aqui você tem uma covardia. Por quê? Quem era da área urbana se aposentava no mínimo com um salário mínimo. Aqui não. Aqui a pessoa se aposentava com, não era bem uma aposentadoria, um benefício, tá? Meio salário mínimo. Então isso já é uma covardia, era uma diferença que existia entre quem trabalhava na área urbana e quem trabalhava na área rural, tá bom? Guarde isso, será importante mais para frente. Bom, agora em 66, para ser mais preciso, em novembro de 66, o governo ele edita um decreto-lei por número 72, fazendo nascer a uniformização administrativa do INSS, do INPS, na verdade, na época. Tá? Por quê? Você tinha os institutos de aposentadoria e pensão, e eles eram por categorias, lembram? Só que isso também começou a dar muito trabalho para o governo, porque tinha que cuidar de uma forma... Primeiro aquela legislação lá, cada categoria tinha os seus direitos. Aí acabou essa bagunça, todo mundo passou a ter os mesmos direitos na área urbana, com a Lopes. O governo agora resolveu jogar tudo num lugar só. E esse lugar só unificou todas as categorias profissionais num lugar só. Então não importava se o cara era bancário, se o cara era médico, se o cara era industrial, se o cara era comerciante, todos passaram a se direcionar para um único local para pedir os seus benefícios previdenciários. Que local é esse, Tiago? Famigerado INPS, que seu vovô, vovó, até hoje fala em INPS, tá? Aí vem uniformização legislativa. Aconteceu com a Lopes. Só que agora falta a unificação administrativa, que aconteceu justamente com o INPS. Então você vai gravar que aqui é uma unificação. Unificação de quê, Tiago? Unificação da forma de conceder os benefícios, na forma de chegar próximo ao segurado e conceder ele a aposentadoria. Uniformização, então, portanto, administrativa. Tudo bem? Espero que sim. Tá legal? Beleza. Então, o que foi o INPS, que nasceu lá em 66, sendo instalado em 67? Foi a unificação administrativa. E lá em 60, uniformização legislativa. Não pode errar. Ponto. Dito isso, agora a gente vai para o SIMPAS. O que é SIMPAS, pessoal? SIMPAS era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Era um conglomerado de entidades, que eram autarquias e fundações, que o governo concentrou os trabalhos do próprio governo em relação a atividades assistenciais, previdenciárias e na área da saúde. Tá? Quer ver um exemplo? Você aí que tem o que é mais experiente, por exemplo, eu estou com 39 anos, não parece não, mas eu estou com 39, tá? Eu já ouvi falar e eu vivenciei um pouco da minha infância em alguns dessas instituições. E com certeza você que é um pouco mais experiente também já ouviu falar ou até mesmo já teve contato, tá? Veja só, o que era o SIMPAS? Aqui é um conglomerado de entidades. A palavra que você vai levar para memorizar é a palavra difícil. Difícil. Método mnemônico. O que você tem aqui? Você tem o Dataprev, existe até hoje, tá? É uma empresa pública. Até hoje. Aqui no centro do Rio de Janeiro tem. Bom, empresa de processamento de dados da Previdência. INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. FUNABEM, Fundação Nacional de Bem-Estar ao Menor. Aqui em Benfica tinha uma unidade do FUNABEM, da FUNABEM. Quem nunca ouviu falar, tá? Na FUNABEM.
Você tinha o INAMPS, que era o precursor do SUS. Olha, na época não era SUS, tá? SUS nasceu com a Lei 8080 de 90. Na época, a ideia de assistência médica era dada pelo INAMPS. Quem aí já ouviu falar do INAMPS? Depois me marca lá na rede social, tá? Meu Instagram é Prof. Thiago Lopes, tá? Instagram, Prof. Thiago Lopes. Me procura lá, tá a fotinha minha e da minha esposa. Tô de terno, tava indo pro fórum, ok? Aí você fala, professor, eu já fui no INAMPS, marca lá, falou, já fui no INAMPS, tá? Ó, SEMI é a Central de Medicamentos, tudo bem? E você tinha o IAPAS. Cuidado porque IAPAS não é IAP, é IAPAS. IAPAS, pessoal, era o Instituto de Administração Financeira. Antes, até 2005, para ser preciso, a autarquia ela ficava cuidando aí da parte financeira, administrativa, inclusive cobrava tributos. Hoje não mais. Hoje, a partir de 2005, foi cobrado na prova passada, tá? Quem cobra as contribuições previdenciárias não é mais o NPS nem o INSS. Quem cobra é a Receita Federal, ok? Só que quem cuidava da parte administrativa à época era o IAPAS. E a LBA. LBA, pessoal, é Legião Brasileira de Assistência, não é LBV, tá? LBV é uma situação aí à parte, é privada, tá? De caráter inclusive religioso, se eu não me engano. Bom, agora sim, essa questão caiu na prova de 2012 do INSS. Como é que o INSS foi criado, pessoal? Instituto Nacional do Seguro Social, tá? INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social, tá bom? Ele foi criado através da unificação ou fusão que há entre o IAPAS e o NPS. Então, na sua prova, se for cobrado de novo, já sabe, IAPAS. Ok? Juntou os dois, nasceu o INSS. Ponto. Fácil assim. Bom, DataPrev, pessoal. O DataPrev até hoje existe, tá? Algumas observações a serem feitas. O SIMPAS, praticamente todo foi extinto, só o DataPrev existe. O INAMPS morreu em 93, apesar do SUS ter trazido a lei do SUS, nasceu em 90. LBA e FUNABEM morreram em 95 e o SEM morreu em 97, tá? Para a gente acabar essa parte de história, eu estou com 3 minutinhos, falar só um pouquinho aqui das constituições, tá? Veja só, muito cuidado, uma leitura rápida. As constituições federais são importantes para fins de prova. Volta e meia eles aparecem. O que você vai fazer? Você vai gravar as palavras que eu sublinhei ligadas a cada Constituição Federal. Vamos lá. 1824. Qual é a palavra mágica, Tiago? Socorro público, inclusive eu falei no início do nosso bloco. A Constituição de 1891, primeira Constituição Republicana, ela trouxe a expressão aposentadoria para os servidores públicos, ok? Não é para todo mundo não, era para servidor público. E ainda o servidor não precisava pagar. O Estado dava, se o servidor, claro, ficasse inválido ou morresse em nome ou em serviço da nação, tá? Se morresse em casa de cachaça, não tinha direito a nada não. Aqui eu coloco o dispositivo constitucional da época. Próximo slide. Aqui não é bem uma Constituição, mas essa lei ela traz o seguro obrigatório de acidente do trabalho. Olha que como é que começam as proteções já na seara do trabalho, lá em 19, tá? E o empregador ele tinha que pagar uma indenização aí ao empregado. Hoje você tem aí a obrigação da empresa pagar os primeiros 15 dias, mesmo se o segurado não se acidenta no trabalho. A gente vai falar isso aí lá na aula de incapacidade temporária. A Constituição de 34 traz uma palavra que você vai gravar, que é o modelo tripartite de contribuição, onde a União, empregador e empregados, aqui eu repeti, tá? Desculpa, empregados. Contribuíam para a Seguridade Social, por isso tripartite. Quando você vem para 37, você tem aqui, ó, empregou pela primeira vez o seguro social, primeira vez que se ouve falar em seguro social. E outra coisa, é muito comum a doutrina perguntar qual é a Constituição que não evoluiu em termos previdenciários. Você tem que dizer que é de 1937, ok? Próxima Constituição, a de 46.
A AD 46 ela vai dizer ou vai trazer pela primeira vez o termo Previdência Social. Nasceu lá em 46, tá bom? Nós temos aqui o texto normativo, ok? Para você depois dar uma lida com calma em casa. E aí eu trago aqui a emenda de 65, que traz a pré-existência do custeio. Vou falar melhor no próximo bloco, que eu vou falar aí, não, mais para frente, não é no próximo bloco não. Pré-existência do custeio significa que toda vez que o governo, ao criar, estender ou majorar um serviço, ele precisa dizer de onde veio o custeio total, de onde tem o dinheiro total para pagar isso que eu estou dando à sociedade, tá bom? Constituição de 67 integrou o seguro de acidente de trabalho à Previdência. Constituição de 88, para a gente fechar, ele traz o conceito de Constituição Cidadã. É a primeira Constituição a trazer o termo Seguridade Social, tá? Como nós enxergamos hoje a Seguridade Social, é consolidada na Constituição de 1988, tá bom? E aqui, pessoal, fecha o nosso bloco de evolução e história da Previdência. Próximo bloco falaremos sobre o conceito de Seguridade Social. Um beijo no coração, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!